pequenino do outro lado, Museu Municipal. E esses dois prédios, monumentos, museus, foram construídos para essa exposição de 1900. Paris teve 8. A Torre Eiffel foi também para uma exposição, mas essa muito mais famosa, mais prestigiosa, 1789, a Revolução Francesa, 1889, essa exposição. E na exposição, Gustavo Eiffel vai apresentar sua torre. Vamos atravessar, gente, uma ponte bonita. A ponte Alexandre III. Aqui tem um restaurante. Acho que agora tem uma recepção, também uma inauguração desse restaurante. E ao lado tem uma boate. Acho que tem tantos carros parados aqui à direita. Mas nossa ideia é atravessar essa ponte assim, para conhecer essa via fluvial, que para nós é um pouco a espinha dorsal. Faz uma divisão em duas margens, a margem direita, estamos na margem direita, onde as pessoas vão comprando, gastando, e a margem esquerda, rive gauche, a margem esquerda, onde as pessoas vão pensando, a parte intelectual. Talvez estão pensando o que vão gastar. Vamos passar, atravessar essa ponte que a gente conhece nesse filme, quando o americano Gene Kelly dançava e cantava na chuva. Essa ponte que eu não vou cantar, por se acaso, mas olha que bonita essa ponte com essas lâmpadas, tipo lampiões, que usavam com o gás público, antes da eletricidade. Terminando essa vista, o Hospital dos Inválidos. Amanhã fazemos uma parada nesse hospital. Não fazemos o mesmo roteiro. Seria muito aborrecido fazer sempre o mesmo roteiro no dia e à noite também. Então fazemos uma parada lá de trás. Mas à noite só ilumina essa faixa principal. Esse hospital da época do rei Luís XIV. Vamos falar muito desse rei. Esse rei era um rei que deixou muitas recordações a Paris. O rei Sol, esse rei que morreu tão velhinho que enterrou toda a família. Todo mundo estava esperando a herança, ele enterrou toda a família. 77 anos. Para essa época era uma exceção. Milagre. Isso que os filhos, os netos vão morrer antes. O bisneto que vai reinar depois de seu bisavô. Temos tempo para que você não pegue frio lá na Torre Eiffel. Vamos chegar 10 minutinhos antes. Por que 10 minutinhos antes com precisão? Porque a partir das 10, só para 5 minutinhos, temos essa iluminação das piscas, que nós chamamos aqui de efeito champanhe. Você chamaria no Brasil de efeito caipirinha. Você conhece o efeito caipirinha? Um copo de caipirinha, 2 copos de caipirinha, 3 copos de caipirinha. O que passa? O que acontece? A gente vai morrendo no caminho? Não, não. Você não. Não sei como aguentam 40 graus com copos de caipirinha. Eu com 2 já vou morrendo. Então, tem 20 mil lucezinhas que vão piscando. Uma maravilha. Agora, vamos descer isso para as senhoras. Solidariedade feminina. Vamos pegar uma avenida bonita, onde tem uma concentração de lojas de alta costura. Só para dar uma ideia. Vocês, senhoras, estão viajando com maridos, não? Tem maridos aqui ou não? Sim? E como são seus maridos? Generosos ou são maridos? Porque tem 2 tipos de maridos. Os maridos e os maridos generosos. Como são seus maridos? Não respondem. Tem maridos ou não? Ou são amantes? Os amantes são mais generosos. Eu acho que sim. Não sei, Vocês sabem, senhoras? Não sabemos, Então, voltamos lá no arco e vamos virar à esquerda. Olha que vista bonita. Essa parte com essa lucezinha vermelha de um lado,
os carros que subem e os carros que descem, deixam uma lucezinha mais branca, mais amarela. Estamos no centro do Champs-Élysées, essa praça que aqui chamam o Rond-Point, Praça Redonda. E vamos pegar essa avenida, a Avenida Montanha. Vamos pedir ao nosso querido motorista de passar devagarzinho, né? Se você vai saber aonde voltar. Né? Estamos no Triângulo de Ouro. Essa parte linda, concentrando essas grandes marcas. Né? Aqui nada de pequenas, assim, lojinhas, todas as grandes. Né? Vai ser mais bonito com toda essa iluminação. Né? Quando não está nevando, deixa um pouco de neve artificial. Agora, olhem, senhoras, Avenida Montanha, o nome dessa avenida, e olhem aqui à esquerda, Gucci. Gucci, alta costura. Né? Alô de Gucci, essa lojinha que já é importante, Dupont. Né? Dupont, esses relógios, essas bolsas de Dupont. Né? Alô de Dupont, Montmartre e Dolce Gabbana. Uma iluminação bonita, né? Cada prédio, logicamente, paga, né, para sua iluminação. Né? E nessa época de Natal, cada marca vai pagando também para essa iluminação. Yves Saint Laurent, agora vão abrir daqui a pouco um museu dedicado a esse, né, estilista Yves Saint Laurent. Chanel, Gabriela Chanel, essa moça que provocou a moda, levando o cabelo curto, que nessa época uma mulher, em 1920, levando o cabelo curto, né, não era comum. Né? Ela levou também calças compridas. Né? Revolucionou o mundo da moda. Né? Celine, esse prédio enorme que já está lá passando o semáforo à esquerda, Christian Dior, tudo isso de Christian Dior. Né? Tem escritórios, umas salas para os desfiles de moda. Né? Tudo isso de Christian Dior. Né? E o de Christian Dior não é realmente bom, está iniciando Baby Dior, essa roupa de alta costura para crianças. Cuidar dessas crianças, não deixar viver as crianças com roupa de alta costura de pequeninos já. Tem que se comportar como adultos. Christian Dior Baby e tudo isso de Christian Dior. Aqui à direita também essa marca, Nina Ricci. É pequenina essa avenida, bom, concentra essas grandes marcas, mas vai do Champs-Élysées ao Rio Sena. Louis Vuitton, bom, tem várias lojas de Louis Vuitton, e esse hotel, bom, bonito e caro, BBC, o Plaza, com esse restaurante de 3 estrelas, dirigido por Alain Ducasse, esse chefe de gastronomia. Olhem os carros, vamos passar devagarzinho. Nosso motorista deixa o seu carro na frente da porta. Já falei que não tinha que deixar o carro lá. Esse vermelho. Tem outro, que gosta mais do amarelo. O Plaza. O Plaza tem Paris uma dúzia desse tipo de hotel. Aqui um apartamento de 200 metros quadrados, você está chegando a 15 mil euros à noite, mas quando há almoço, não há preços. Aqui tem à direita esse Teatro do Champs-Élysées, Art Deco, 1920. E vamos devagarzinho para chegar assim lá na frente da Torre Eiffel. Vamos atravessar o rio, porque eu acho que é importante. Vamos passar lá na frente da Torre Eiffel, e assim a gente percebe realmente essa